Aí passei a atuar como consultor financeiro imobiliário e transformei, vamos dizer assim, o portal de captação num negócio, né? Então, uma empresa, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui, quem não conhece. Esse é o site, né? A gente tem diversos artigos, a gente atende, tira dúvida. Muitos corretores fazem perguntas para a gente. Ah, tá, ok. Muitos corretores também fazem perguntas, clientes, né? A gente procura atender de uma forma o mais rápido possível, né? Então, a partir da minha saída da Caixa, eu passei a atuar com consultoria financeira imobiliária. A gente passou a produzir conteúdo para sites, portais, revistas, jornais e também a gente passou a publicar livros, e-books, né? Então, um dos nossos principais produtos é o livro Desmistificando o Financiamento Imobiliário, né? Que a gente fez uma coletânea dos artigos do site de uma forma bem assim fácil e didática para o adquirente, para corretores, para quem estiver interessado no mercado. Tá? Vamos começar então. Então, o primeiro passo que a gente queria passar para vocês é assim, a conjuntura atual, o cenário atual que a gente tem no Brasil e mais especificamente no mercado imobiliário. A gente tem a Selic desde meados do ano passado tem caído, hoje está em 6,5%, que é uma grande assim, virtude para o país e também para o mercado imobiliário, né? A inflação ela está abaixo da meta, tá? Que é de 4,5%, embora teve um repique agora em função depois da greve dos caminhoneiros, a gente vai entrar um pouquinho depois. Nós tivemos, a partir da crise da economia 2013, 2014, uma queda nos recursos da poupança, assim, vertiginosa. A gente vai ter mapas aqui para mostrar para vocês nesse sentido. E desde o final do ano passado, a poupança começou a se recuperar. E hoje a gente já tem um crescimento real dos depósitos de poupança, que é um dos fundings de financiamento. Okay? Então, em função dessa nova conjuntura, o PIB passou a crescer, nós tínhamos no começo do ano uma expectativa melhor, né, mas parece que as coisas não... Sempre tem alguma crise que aparece e depois principalmente da greve dos caminhoneiros aí, houve uma mudança de expectativas de crescimento. Então, vamos acompanhar. Então, essa recuperação do mercado, ela vai ser gradual. Nós acreditamos que chegamos no fundo do poço e agora é hora de crescer e aproveitar as oportunidades. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho para contextualizar a questão do mercado. O mercado o mercado imobiliário só vai crescer quando a gente tiver recuperação de emprego, né, de renda, né, de confiança, principalmente, né, que as pessoas estão em dúvida, é o momento de comprar, não é? Né? Então, o que a gente vê aí? Que o PIB tinha uma expectativa de crescimento até 3% esse ano, mas a gente não vai conseguir. Hoje, as projeções já giram em torno de 1,5%. Tá? E a questão do emprego. Embora estejamos ainda numa tímida recuperação, ainda não é o ideal. Se você pegar em momentos passados, aqui 2014, hoje nós estamos praticamente com o dobro, né, do nível de desemprego que tínhamos no auge do mercado imobiliário. Né? Outra questão, a questão da inflação e dos juros, que a gente começou a falar um pouquinho. Né? Nós tínhamos uma expectativa de uma inflação assim, baixa, né? Recorde até, estava abaixo de 4% da projeção.
depois da greve dos caminhoneiros, você vê que no mês de junho nós tivemos uma inflação a inflação é uma média, eu sou economista, né, todo mundo reclama da questão de como é calculada a inflação. A inflação é uma média de alguns preços, né? Então, no mês de junho, tivemos os problemas de abastecimento e tudo mais, e a inflação ficou acima de 1%, que há muito tempo não acontecia. Já para julho, a previsão é de retorno a mais ou menos a normalidade que estava antes da greve dos caminhoneiros, né? Então, a expectativa de inflação, que estava abaixo de 4%, hoje, na projeção do Banco Central, ela está em torno de 4,11%, abaixo ainda da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional de 4,5%. Tá? A questão da Selic, né? Acho que as 3 reuniões do Copom lá está em 6,5%. Em função do que aconteceu também na economia, né? Então vamos falar. Em função da queda da Selic, né, que estava em 14,25 para 6,5, o que a gente teve de consequência para o mercado imobiliário que foi muito positivo? É a questão do indexador dos contratos habitacionais, que até essa resolução nova do Conselho Monetário Nacional, agora essa recente, era praticamente exclusiva TR. A partir de janeiro, ou se for antecipado agora as novas medidas, para os financiamentos fora da CFH, o banco vai poder escolher um indexador diferente, um GPM, um IPCA, um índice qualquer, né? Hoje é a TR. A TR, ela, apesar de ser mais baixa do que normalmente o índice de inflação, ela pesa. Nós chegamos quando estava a inflação a 14,25, ela chegou a 3% ao ano. Então, muitos contratos, por exemplo, que eram da tabela price, voltou aqueles problemas antigos que nós tínhamos na década de 90, 80, quem estava aí no mercado sabe o que é isso, de você pagar a prestação e o saldo devedor subir, de vez ele baixar. Por quê? Porque a correção monetária era maior que o A da prestação na tabela price. Então nós tivemos casos aí, meses, em que acontecia isso. Hoje, com a TR zero, o que acontece? Hoje, o que o cliente está pagando de A, né, da amortização da prestação, está todo sendo amortizado, ou seja, o saldo devedor não é corrigido. Isso é assim, positivo no sentido do cliente verificar que o saldo dele está caindo. Tá? Vamos falar um pouquinho mais agora, assim, a Selic caiu. Por que os juros do financiamento imobiliário não caíram na mesma proporção? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. É o seguinte, o banco, ele é um intermediário dos recursos, ele não é o dono. Né? Então, ele pega o dinheiro do FGTS, da poupança, ele tem que remunerar de quem ele tirou e ele tem um spread de aplicação. Só que o financiamento é de 20, 30, até 35 anos. Na Caixa e no Santander, no Banco do Brasil também, né? Então, para que o banco tenha a segurança de reduzir ainda mais os juros, o cenário de juros futuros teria que estar com viés de baixa. Isso estava acontecendo, né, no mercado. Você vê que no final de dezembro de 2017, os juros futuros daqui a 5 anos estavam em 10%. Foi caindo até março, chegando a 8,9%, só que a partir de abril começou a subir novamente os juros. E hoje nós estamos com a projeção de 10,17%. Então, como é que o banco vai emprestar? Hoje o juros está 6,5%. A projeção daqui a 5 anos o juros está em 10,7%. Então, o banco não tem segurança de que ele possa baixar ainda mais a taxa de juros. Então, basicamente é isso, é financeiro a questão. Então, hoje a gente não vê um cenário de redução significativa da taxa de juros dos bancos, mais do que eles fizeram até agora.
Tá? Vamos falar um pouquinho de funding, né? Funding são assim, a origem de recursos do financiamento. Então, basicamente, como fundings primários, a gente tem o FGTS, tá? E nós temos a caderneta de poupança, né? Que são esses... O SPPE, nós tivemos de 2017 para 2018 um incremento de 3% do saldo da poupança, e no FGTS, apesar de tudo, teve uma queda aqui em 2017, né? Mas já subimos 4%, né? 4%. Existem também fundos complementares, que é a LCI, que é aplicada nos bancos, mas só que aí a taxa de juros da LCI e do RCI, que são recebíveis imobiliários, elas são maiores. Então, como houve esse acréscimo de saldo na poupança, o banco não se sente na obrigação de captar esses recursos. Então, pode ver que estão caindo esses saldos. Por quê? Porque o banco agora não está precisando desses recursos para poder emprestar. Está sobrando dinheiro, vamos dizer assim, sobrando, entre aspas, na cadeia de poupança e no FGTS. Tá? Vamos falar um pouquinho agora das modalidades de financiamento, né? Então, vamos lá. As principais modalidades de financiamento com o fundo de FGTS o programa Minha Casa Minha Vida, a carta de crédito FGTS e o próprio cotista, né? Então, quem sabe a diferença básica entre o Minha Casa Minha Vida e o carta de crédito FGTS? Vocês sabem? Eu não trabalho com Minha Casa Minha Vida. Não, a diferença básica do Minha Casa Minha Vida, assim, na realidade, o Minha Casa Minha Vida, ela foi, ele foi um programa criado no governo Lula, mas ele já tinha um norte que era a carta de crédito FGTS, ou seja, já existia subsídio, já existia financiamento para o pessoal que ganha menos, só que a diferença é o seguinte: o Minha Casa Minha Vida é exclusivamente para imóvel novo. Já a carta de crédito FGTS, ele serve para imóvel novo, serve para imóvel usado, serve para material de construção também. A linha de material de construção e reforma, no momento ele está fechado. Ele já teve um auge de aplicação nesse produto. Gente, a apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Então, não se preocupem com... a gente vai disponibilizar para vocês aí. Só pedir depois, tá? Então, basicamente, o Minha Casa Minha Vida e o carta de crédito FGTS não tem diferença. A diferença é que o Minha Casa Minha Vida tem que ser imóvel novo. O novo no conceito que é imóvel até 180 dias de habite-se, ou que ele nunca foi habitado. Então pode ter mais de 180 dias, desde que ele não tenha sido habitado, ok? Então vamos lá. As condições básicas do Minha Casa Minha Vida, tem imóvel novo, né? As faixas estão lá, né? A faixa 1,5 até 2.600, a faixa 2 até R$4.000 de renda familiar, tá? E a faixa 3 até R$7.000 de renda familiar. Tá? Então, o importante é enfatizar que, assim, casados, união estável, é sempre renda familiar, ou seja, tem que incluir as duas pessoas, ou três, se for o caso, sempre. Tá? A taxa de juros varia de 5 até 6,16 na faixa 3, o teto de valor de avaliação é 240 mil. Tá? O prazo de financiamento é 360 meses. O carta FGTS é basicamente a mesma coisa, né? A única diferença é que também temos o imóvel usado e tem a modalidade de material de construção que está em reformulação. Tá? Então, a outra questão de diferença também no carta FGTS é que, por exemplo, na Caixa Econômica, o carta FGTS é passível de uma redução de taxa de juros nas faixas maiores
em função de relacionamento. Então, no cartão de crédito FGTS, o cliente que abre a conta, faz cheque especial, aquela coisa, ainda pode ter uma redução de juros nas faixas, acho que é 2 e 3, né? Nas faixas 2 e 3 do programa. Já no Minha Casa Minha Vida, não pode. É a taxa ali estabelecida e acabou. Não tem essa benesse, tá? A outra linha de crédito que a gente tem é o pró-cotista, né? Que já agora estava bastante noticiado que para imóvel usado acabaram os recursos na Caixa. Parece que também no Banco do Brasil já acabou também. Mais para frente vai ter um slide aí falando da questão de novo e usado. Então, o imóvel novo esse ano teve um incremento maior de vendas com financiamento do que o imóvel, o usado teve mais incremento de vendas do que o imóvel novo. Nós não estamos tendo muitos lançamentos, né? O mercado está assim parado, tem algumas unidades para desovar, né? Mas está girando mais no usado do que no novo. Vamos acompanhar. Por que pró-cotista sempre teve escassa os recursos? Porque assim, é definido pelo Conselho Curador e pelo Ministério das Cidades. Você tem um orçamento, né? Então quem define não é a Caixa, por exemplo, não é o Banco do Brasil. Porque não é de hoje. Assim. Não, então, por exemplo, vou dizer uma coisa, eu trabalhei na Caixa há muito tempo. Tinha época no pró-cotista que a gente tinha que colocar meta nas agências, porque você não fazia o cartão de crédito FGTS. Desculpe, você não fazia o pró-cotista. Por quê? Porque quem atendia isso era o SBPE. O SBPE teve épocas que os juros na Caixa chegou abaixo de 8, que era abaixo do pró-cotista. Né? Você recorda disso? Então, tinha época assim que a gente tinha que colocar meta, porque não vendia o produto. Quando os juros voltaram a subir, aí que passou a ser interessante. E as pessoas passaram a procurar mais. Então, o que o governo faz? Ele tem orçamento. Ele dá mais orçamento para Minha Casa Minha Vida. E esse ano, por exemplo, o orçamento do pró-cotista é 4 bi. 4 bi praticamente na Caixa é um mês. É um mês de financiamento, acabou. Então, esse ano, em função do que aconteceu ano passado, que faltou recurso, teve que pedir, lembra que no meio do ano passado faltou, a Caixa teve que lá pedir mais recursos, conseguiu. Então a Caixa foi mais criteriosa, ela só fazia avaliação de risco quando tinha o orçamento garantido. E até um risco fazer um sinal de negócio contando com os Sim, então, exatamente, mas hoje já está diferente. A Caixa estava acostumada, sempre tinha recurso e chegou um momento que não tinha mais. E aí, como é que ia fazer? E já tinha, de certa forma, aprovado o crédito do cliente foi lá, deu a entrada, fez o negócio, pagou o corretor, estava tudo prontinho. Na hora de fazer o financiamento, não tem mais, pronto. Foi uma loucura. Eu lembro bem disso, acompanhei, tinha muita gente reclamando. Aí a Caixa teve que voltar atrás e procurar os recursos e atender. Parece que todo mundo foi atendido, só teve que ter um pouquinho de paciência. É chato, né? O mercado é muito chato esse tipo de acontecimento. É horrível. Ainda mais quando você dá um sinal de negócio. Exatamente. Então, qual a confiança? Então, eu acho que o grande grau assim, de confiança no mercado é que todo mundo tinha como a Caixa como referência de que tinha garantia de financiamento. Aí, de repente, surgiu isso que não tem, e aí ficou uma situação ruim. Tá? Por favor, só uma pergunta. O Minha Casa Minha Vida é só pelo Banco do Brasil e pela Caixa ou outros bancos também fazem? Então, a gente vai falar um pouquinho para frente, assim, o Santander e o Bradesco, eles têm interesse, parece que o Santander já pegou um pouco de recursos e o Bradesco, a partir do ano que vem, em atuar no pró-cotista. O problema dos bancos atuarem com FGTS é o seguinte: eu trabalho na Caixa. Gente, vocês sabem o que é o controle que o FGTS exige para o banco. Você tem que desenvolver um sistema de controle, você tem que ter um controle de ativo e passivo. Você, por exemplo, aconteceu uma amortização, você tem que pegar o dinheiro da amortização daquele contrato da pessoa e repassar para o fundo. Você não pode ficar com o dinheiro. Aconteceu um sinistro, a seguradora indenizou, amortizou o saldo, você tem que pegar aquele recurso e repassar para o FGTS. Eu digo, o FGTS
né? É a Caixa também, a Caixa administradora do FGTS. Então o banco tem que desenvolver uma série de conteúdos. Isso eu não tem que fazer no SPPE. Porque no SPPE, quem é o gestor do recurso é o próprio banco. Não, mas no Minha Casa Minha Vida, outros bancos podem fazer? Podem fazer, só que eles não têm interesse em fazer primeiro. Eles não têm, né? Não tem interesse por quê? Primeiro, a rentabilidade é menor para o banco e tem todo esse desenvolvimento de sistema a ser feito. Ah, então eles podem, só que eles Podem, mas não têm interesse. Para o cotista eles têm interesse, mas eles queriam, por exemplo, nós tivemos várias reuniões na ABC para simplificar esse processo. A gente tem que simplificar. Porque aí eles vão querer atuar. Porque você tem que montar um sistema, você tem que ter uma equipe que só controle isso. Deixa eu te fazer só uma outra pergunta. Alguns clientes já me fez essa pergunta, eu não sei responder. Por que quando ele vai sacar o FGTS e não vai usar o financiamento bancário, se cobra uma taxa deles, sendo que o dinheiro é dele? Então, essa é uma boa pergunta. É o seguinte, isso está definido no manual de moradia própria. Porque é o seguinte, o banco ele vai ter o mesmo serviço que é um financiamento. Ele vai ter que analisar a documentação, ele vai ter que verificar as condições de uso do FGTS, o cliente atende. E qualquer coisa que o banco fizer de errado, quem vai pagar o pato é o banco. Então o banco tem responsabilidade. Por exemplo, se o banco conceder um financiamento que na auditoria do FGTS ele constatar que era indevido, o FGTS simplesmente vai lá, pega o dinheiro de volta e o banco que vai atrás do cliente cobrar. Então o banco tem uma série de responsabilidades. Não é só pegar o dinheiro do cliente, não. Ele vai fazer uma análise igual a um financiamento qualquer, com financiamento. Só que é à vista, vamos dizer assim, a intermediação. Quando faz financiamento e FGTS, eles só cobram a parte do financiamento, né? Mas quando tira a parte do financiamento, eles cobram em cima do FGTS. Não, é assim. Com o recurso do FGTS, a tarifa é de 1,5% sobre o valor do financiamento. Essa é a tarifa do banco. E isso já inclui a avaliação do imóvel. Na aquisição à vista, é 0,16% do valor teto de financiamento para a baixa renda, até 240 mil. E acima disso, 0,32% em cima do máximo teto, hoje 950 mil. Então, por exemplo, a taxa à vista de um contrato acima de 240 mil de em torno de 3 mil reais. E a taxa à vista para um contrato abaixo disso é em torno de 1.500, 1.600, eu não tenho de cabeça aqui, mas é em torno disso. Então é um percentual em cima do teto de financiamento. Então é 0,16 sobre 240 e 0,32 sobre 950, que são os tetos. Onde é 800 mil, aqui é 950, mas tem estado que é 800, então é em cima de 800. Tá? Então, o custo do banco é isso, é a análise jurídica, tem uma série de análises que o banco faz. Você vê, quem vai usar FGTS aqui, né? Eu já fiz palestra sobre FGTS, é complexo a questão de você definir se o cliente pode ou não pode fazer. Muita gente tem dúvida sobre isso. Então, não é só pegar o dinheiro do cliente e fazer. Não, é como se fosse um financiamento. Só que então você não faz análise cadastral, o cliente pode ter restrição, não tem problema nenhum. Quem não pode ter é o vendedor, né? O vendedor não pode ter ônus, ações e tudo mais. O comprador, ele não vai fazer financiamento. Ele vai pagar uma parte com recursos próprios, e outra parte ele vai fazer com a FGTS, até tudo com a FGTS, desde que até o valor de avaliação do imóvel. Tá? Então a análise é igual, tem a vistoria igualzinho, a única coisa que não tem é que ele não vai pagar o financiamento. Então a responsabilidade do banco é igual. Isso acontece, eu trabalhei muito assim em casos em que chega assim 2, 3 anos depois, vai uma auditoria do FGTS, tem uma área dentro da Caixa, uma área que é o agente operador do FGTS. E ela fiscaliza por amostragem. Pega um caso lá, por amostragem, e simplesmente, você está irregular, estoura o valor. E a Caixa, o banco ou a Caixa que vai atrás do cliente para ser ressarcido. Mas aí, nesse então, caso aí, que você está falando,
Aí o cliente vai ter que pagar para a Caixa esse valor. E se foi aquisição à vista? Já foi. Você não tem garantia. E aí? E banco? Como é que fica? A vista que você fala usou todo o recurso para aplicar. Não, aquisição à vista é assim, é essa modalidade que você está falando. O cliente quer comprar, mas ele não vai fazer financiamento. Ele usa uma parte de recursos próprios e outra parte ele usa de FGTS. A gente chama de aquisição à vista com FGTS. Ou seja, você vai lá e quita o imóvel, o restante com FGTS. Então, nesse caso, você não tem financiamento. Aí já pensou, 2, 3 meses depois do financiamento, a Caixa, o banco já liberou o recurso, chega lá o FGTS, mas essa operação foi irregular. Pega lá o dinheiro do banco, pega de volta o fundo, volta para a conta vinculada do trabalhador, só que ele está com o imóvel quitado sem nenhuma garantia, sem alienação, sem nada. E o banco vai atrás do cliente. Então, o banco tem risco em cima disso. Ele tem que ser criterioso. Inclusive, se você vai fazer um financiamento num banco privado, eles são extremamente rigorosos com a questão dos FGTS. Vocês podem acompanhar aí. Eles são muito mais rigorosos que a Caixa. Muito mais. Muito mais burocratas. Eles preferem falar não do que sim. Tá? Então, não é assim, a responsabilidade do banco. Eu até concordo com você. Teve uma época aqui que a Caixa aumentou o valor da tarifa em função, quando o imóvel foi para 1,5 milhão, lembra? 1,5 milhão? Então a tarifa da Caixa ficou R$5 mil uma aquisição à vista. Realmente era mais caro uma aquisição à vista com FGTS do que um SBPE. A taxa é 3.100, antes era 2.800, uma coisa assim. Aí que ficou disparidade. Inclusive tem uma ação civil pública no Ceará, se não me engano, está questionando isso, que o juiz determinou que essa percentual fosse em cima do valor sacado e não do valor do imóvel ou do limite do CFH, como diz a norma do Conselho Curador. Eu achei que era em cima do valor sacado. Não é. É sobre o teto. Então, imóvel até 240 mil é sobre 240 mil. E imóvel aqui em Brasília um percentual 0,32 em cima de 950. Isso que o Conselho Curador autoriza o banco a cobrar, é a taxa máxima. O banco pode cobrar menos, não pode cobrar mais. Tá? Porque assim, se não tiver uma tarifa, o banco não vai ter interesse em fazer essa operação. Só vai ter trabalho. Só vai ter trabalho, vai ganhar o quê? Então, ele tem o trabalho do atendente, tem o trabalho do jurídico, tem toda a análise do uso do FGTS, que é complexa. Então, eu acho que eu posso questionar o valor, mas alguma coisa tem que ser cobrada. Aquisição à vista nessa taxa de 1.500, está inclusa a avaliação do imóvel ou não? Aquisição à vista Com ou FGTS? financiamento? Com o FGTS. Aquisição à vista ou financiamento? Aquisição Aquisição à vista não é 1,5, é esse percentual que eu falei. Até 240 mil é 0,16%. Então, você falou 1.500, 1.600 a taxa. Isso. Que dá mais ou menos isso. Isso. Está inclusa a avaliação do engenheiro? Está ou não? incluso. Obrigada. É tudo. Ok? Então vamos lá. Então a gente estava falando do procotista. O procotista já não tem limite de renda, ok? Só tem a condição dele ser cotista do fundo, né? Se ele tiver 36 meses de depósito no fundo, beleza. Ou então, se ele não tiver os 36 meses, ele tem que ter no mínimo 10% do valor do financiamento na conta do FGTS. É muito difícil, né, se o cara tem menos de 36 meses de ter esse saldo. Tá? Então, a taxa de juros média é 8,85, o valor do imóvel é o limite do CFH, hoje 950 mil. Okay? Quem é servidor público que não tem FGTS? Aí você tem as linhas de crédito Minha Casa Minha Vida e do SBPE. É mais caro. É mais caro, mas, por exemplo, servidor público na Caixa, ele tem uma taxa especial, tem um convênio. Acho que o BRB também acho que tem convênio. Então, geralmente o funcionário público ele tem, porque assim, ele tem estabilidade, então o banco enxerga isso de forma diferenciada. Aí cobra o mesmo do FGTS, ao invés de ser SBPE. As mesmas taxas. Então, na Caixa, os funcionários públicos federais, como distritais, eles têm condições diferenciadas.
Tem condições diferentes. Por exemplo, a taxa mínima da Caixa hoje é 9 no SBPE. Um funcionário público consegue menos que 9. Ele consegue menos que 9% na Caixa, por causa do convênio. Tá? Então é questão de, assim, por exemplo, a origem de recursos. Muita gente assim, que tem FGTS reclamava disso, né? Poxa, eu tenho FGTS, eu não tenho nenhuma vantagem. E aí, então, em função disso, que criou-se o Procotista. Antes não tinha. Tinha inicialmente a carta de crédito do FGTS e a carta de crédito Caixa, né? Que é hoje a carta de crédito SBPE. Né? O cliente que tinha renda acima de 7 mil, ele não tinha nenhuma vantagem. Ele ia entrar para o SBPE normal, como se fosse um cliente qualquer. Então, criou-se essa modalidade para atender o cliente que é. Então, a maioria dos servidores federais usa a modalidade SBPE. Sim. E ele tem na Caixa uma taxa diferenciada. Tá? Bom, então o SBPE já é um financiamento com recursos da poupança, basicamente, mas podem ser utilizadas a LCI e o CRI também. Tá? Então, dependendo da época, se for de vacas magras da poupança, os bancos utilizam recursos outros mais caros. Então, por isso que em alguns momentos, por exemplo, que houve essa queda de arrecadação do FGTS, a Caixa subiu os juros, voltou a subir os juros, porque ela tinha que usar outros fundings além da poupança. Tinha que usar a LCI, porque a LCI geralmente é atrelada à Selic, então é mais caro. Então, é um jogo financeiro aí. Então, o SBPE pode ser imóvel novo, usado, reforma, lote, né? A taxa de juros é limitada a 12%. Tá? O SBPE também, os recursos do SBPE podem ser usados no SFI. Tá? Mais para frente a gente vai falar dessas novas mudanças do Conselho Monetário Nacional agora em 31 de julho. Modifica um pouquinho isso aí. O teto de valor de imóvel, 950 mil aqui no DF, tem alguns estados que é 800 mil. Eu vi uma caixa de financiamento bancário que ia passar para 1.500, 1.500 o FGTS. Isso, eu vou falar mais para frente. Ok? Alguma questão? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí no financiamento imobiliário, aí um histórico, né? Olha lá o pico de 2014, e aqui nós estamos descendo a ladeira aí, né? Tá? E agora que nós estamos subindo novamente. Então, comparando o primeiro semestre, vamos comparar o primeiro semestre de 2017 com 2018. Nós tivemos um incremento de 23% nos financiamentos com recursos de poupança. Então, a poupança tem uma perspectiva de estar, depois de muitos anos, de ter um total de financiamento maior que no ano anterior. No primeiro semestre deste ano, o uso de recursos do FGTS está menor que o ano passado. Mas a tendência, a gente vai mostrar no outro quadro, que em geral, os recursos do FGTS são totalmente consumidos. Né? Então, tanto com Minha Casa Minha Vida, como o Procotista, por exemplo, já acabou o recurso para imóvel usado, já está no fim também para imóvel novo. Tá? Então, esse ano a perspectiva é de crescimento de no primeiro semestre nós tivemos um crescimento de 4,5% com relação ao ano passado, a soma dos recursos, SBPE e FGTS. Tá? Vamos mostrar agora a perspectiva para o final do ano. Então, a ABCIP está projetando um incremento de 17% no total de valor financiado. Então, nós vamos começar a subir começar a subir a ladeira novamente aqui. O ano passado nós tivemos 101 bilhões, a projeção é para esse ano de 116 bilhões, sendo que
a perspectiva é de conseguir todo o orçamento da FGTS ser efetivado, que é de 69 bilhões, e finalmente o recurso de poupança estava projetado para 48 bilhões, a BCP já reveu isso aí, já a nova projeção de 50 bilhões, com um crescimento de 16%. Há muito tempo que a gente não tinha essa perspectiva, ou seja, hoje não faltam recursos, fora o procotista, para financiamento imobiliário. Vamos lá. Quem está com a menor taxa de juros hoje? O Banco do Brasil? A gente vai falar, tem um quadro demonstrando isso aí. Desculpa. Aqui é o seguinte, tá? A gente está demonstrando aqui os depósitos de poupança. A partir de 2013 e 2014, gente, nós tivemos anos sequentes de saque. N motivos. A crise econômica, as pessoas sem dinheiro, sem emprego, precisavam sacar ou utilizaram para investimento, ou aplicaram em outros ativos que rendiam mais, né? Muita gente migrou para o Tesouro Direto, outros tipos de aplicação. Tá? Então nós tínhamos aqui uma característica que na primeira parte do ano existiam violentos saques e começava a recuperar no final do ano. Este ano nós tivemos uma característica diferente. O primeiro semestre já foi positivo. Esse ano nós tivemos uma captação no primeiro semestre de 11 bilhões. Então a ABCP prevê que vão sobrar recursos. Isso é muito bom. Talvez isso seja um alento para a gente conseguir, se houver um cenário de juros futuros mais equilibrados, ou voltar com tendência de queda, a gente ter novamente queda da taxa de juros do financiamento no SBPE. Para a gente voltar àquele cenário lá de ninguém querer o próprio cotista e fazer o SBPE que era mais barato. Né? Então, vamos lá. Bom, isso aqui é importante para vocês verem a diferença de aplicação de recursos no SBPE do ano passado, depois a gente vai ver nesse ano. Tá? Olha lá, em primeiro lugar, Caixa Econômica Federal, 16 bilhões. Segundo lugar, o Itaú, 8,5, Bradesco, 7,9, Santander, 6,2, Banco do Brasil, 2,8. Vamos ver aqui em 2018. Esse ano, o líder é o Bradesco. Tá? O Bradesco praticamente já aplicou no primeiro semestre o que ele aplicou no passado. Parece que no passado foi 7,9 bi. Eles já aplicaram 6,7 bi só no primeiro semestre. Tá? A Caixa estava meio parada, estava sem recursos, agora voltou a emprestar e ela tem como meta fazer a mesma coisa do ano passado, que são 16 bilhões. Tá? Mas, por enquanto, está em segundo lugar. Veja que tem algumas diferenciações que eu tenho nessa perspectiva aqui. A gente vê, por exemplo, que a Caixa ela emprestou 1.200 bi, mas ela financiou 5 mil, ao passo que o Bradesco emprestou 1.700 e tem... Ou seja, o ticket médio do Bradesco é maior que o da Caixa. Ou seja, tem uma diferenciação. Os bancos privados, eles não querem todos os clientes, eles estão sendo mais seletivos. Né? Isso a gente vai ver mais para frente aí. Eles são mais seletivos até na concessão de juros. Eles não mostram, o simulador deles não mostra a taxa de juros mínima que eles podem dar. Eles deixam isso para a questão de relacionamento, de perfil. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então a perspectiva que é boa. O Banco Santander, por exemplo, ele colocou como meta deles fazer um financiamento do SBPE de 1 bilhão por mês. E eles estão cumprindo, Estão quase cumprindo aí. 5,100 teria que fazer 6 bi, né? Mas no ano passado todo eles fizeram 6,2, ou seja, eles estão aplicando bem. O presidente do Santander prometeu a aplicação de 1 bilhão por mês no SBPE. Vamos ver.
Bom, isso aqui o gráfico é mais ou menos parecido do SPPE, vocês terem uma noção do que foi essa... Opa, estou aqui me apanhando. A queda dos financiamentos aí de recursos, né? E agora, esse ano que começou a subir o volume de financiamento, tá? É só uma forma diferente de ver. Aqui também é outra forma de ver, fica mais fácil de a gente acompanhar. A gente olha aí, e no primeiro semestre de 2018, a gente já emprestou 25,3 bi. Ou seja, se repetiu mesmo, já passa de 50. Ou seja, pela primeira vez em muitos anos, a gente deve superar a aplicação de recursos no SPPE. Tá? Bom, aqui, como eu falei inicialmente, é uma comparação da questão de financiamento do imóvel novo e usado, só como uma referência, né? Porque o mercado de usado, ele não depende da construção civil, ela aí acontece no dia a dia, né? Nós tivemos, esse ano, um crescimento, um financiamento do imóvel usado 30,6% superior ao semestre anterior do ano passado. Né? Então, o mercado de usado está querendo puxar aí a questão do financiamento. Enquanto não tivermos perspectiva de novos lançamentos, essa é a tendência, né? Porque hoje praticamente a gente tem, aqui em Brasília nós temos que o Noroeste, né? Águas Claras tem poucos lançamentos, acho que quase não tem nenhum, né? Não sei, vocês estão mais no mercado aí, né? Então tá, né? Então é isso que a gente está carente de novos lançamentos aí para a gente poder ter mais perspectiva de aplicação de recursos, né? E de negócios para vocês aí. Bom, aqui eu procurei colocar para vocês terem uma visão melhor a questão do índice FIPZAP. Ele é um índice de venda residencial. Ele não pega o Brasil inteiro, são 20 cidades, né? Eu peguei aqui, fizemos um slide com as principais capitais, vamos dizer assim, né? E ressaltamos aqui em Brasília. Você pode acompanhar que a inflação acumulada 2,91, o índice está uma queda de 0,23%, isso geral, Brasil, né, vamos dizer assim. E aí depende da cidade. Por exemplo, São Paulo, que é um mercado mais maduro, assim, ele está com um crescimento de preço, já voltou a crescer, embora abaixo da inflação, mas está crescendo. E aqui no Distrito Federal, embora nos últimos 2 meses teve um pequeno alento nos preços aqui, no acumulado do ano ainda está negativo. O Rio de Janeiro, a mesma coisa, né? Tem várias praças aqui. É só para vocês terem uma referência de como está o mercado e a questão de preço. Esse é o preço anunciado. Muita coisa, muitos negócios são feitos sem ser anunciado. Então, não é 100% efetivo, mas é uma referência. Tá? Bom, aqui é que você perguntou aqui sobre as novas mudanças do Conselho Monetário Nacional. Né? O que a gente teve de mudança? Né? Hoje o limite do SFH para nós aqui no Distrito Federal é 950 mil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e DF é 950. Os demais estados, 800 mil. Como é que vai ficar? A partir de janeiro, mas tem uma perspectiva. O pessoal da construção civil foi conversar com o Temer, com os ministros do Ministério da Fazenda lá. Pode ser que a partir de setembro sejam essas modificações, tá? Seja antecipada a modificação. Então, como é que vai ficar? O novo limite da CFH vai ser 1,5 milhão. E não tem diferenciação de estado. É 1,5 milhão o Brasil inteiro, imóvel novo, usado. Porque aquele outro 1,5 milhão era só para imóvel novo, não sei se vocês lembram. Era só para imóvel novo. Agora não, vai ser 1,5 milhão geral, como é hoje os 950. Ok? O que modificou, uma grande modificação, é
é que nós estamos caminhando agora para mais para economia de mercado. Então nós vamos ter o quê? Os bancos eram, assim, a questão de direcionamento básico da aplicação. Os bancos eram obrigados a aplicar 65% no financiamento imobiliário, sendo que 80% desse total era para o SFH. Agora não. É 80% para imóvel residencial. Então pode ser SFH ou pode ser carteira hipotecária SFI. Então, o que aconteceu? Até já teve uma medida aí nova. O Banco Itaú acabou de mudar hoje, notícia fresquinha. Taxa mínima SFH e SFI 8,8. Ou seja, os bancos privados, eles vão focar naquilo que eles têm mais interesse, né? Eles vão focar nos financiamentos onde tem o maior ticket, com clientes com maior renda, né? E você vê o sinal que o Itaú já deu, né? Ele igualou a taxa do SFH e do SFI, tá? A outra questão que o Conselho Monetário colocou é que ele vai, nesse direcionamento básico aí, os bancos que emprestarem até 500 mil vão ter um plus aí, eles vão poder considerar de cada R$1, 1,2. Então, de certa forma, o banco, para cumprir essa exigibilidade, se ele financiar abaixo de 500 mil, ele vai ter assim, uma vantagem, né, em termos de direcionamento dos recursos. Isso aqui não importa muito assim, para quem está vendendo, mas para a formação da taxa de juros, para assim, o mercado financeiro é importante. Então o banco vai ter um plus. O banco que não precisar, ele não vai usar. O banco que precisar, ele vai usar essa prerrogativa de emprestar para mais baixo. O que vai acontecer? Provavelmente os bancos públicos vão concentrar nos valores menores, os bancos privados nos valores maiores. Como mais ou menos já é hoje aqui, só que de forma assim, liberada pelo Conselho Monetário Nacional. Ok? Alguma questão? Tá? Então essa data de 1º de janeiro deve ser modificada para setembro, provavelmente. Então vamos aguardar. Ainda não está definido não, mas é o que a gente vê na internet, né, nos jornais aí, é que essa data deve ser antecipada para 1º de setembro. Vamos aguardar, não temos ainda isso confirmado. Bom, você tem uma noção, assim, uma comparação, até sair aqui, a comparação dos bancos aqui, né? Então, a gente colocou alguns critérios, essa tabelinha aqui não foi produzida por nós, é da Credit Ponto. A Credit Ponto ela trabalha como correspondente do Banco Itaú, tá? Então, aqui tem alguns valores assim, de prazo médio de análise de crédito, prazo médio de emissão e assinatura de contrato, menor taxa de juros ofertada no SBPE, porque a tabela de juros com o FGTS é tabelada pelo Ministério das Cidades, então não tem competição, vamos dizer assim. Necessidade de ser correntista para fazer análise de crédito e necessidade de aquisição de outros produtos para redução da taxa de juros. Isso é um item importante. Alguns bancos privados, como o Bradesco e o Itaú, e aí diz o Banco do Brasil, não sei como é que é, não exigem aquela questão da Caixa de ter cartão, tal. O relacionamento não existe. Mas se você vai fazer um financiamento do banco, você vai ter que abrir conta. Obriga a débito em conta. Não obriga você a ter um cartão, mas você vai querer ter uma facilidade e vai acabar fazendo. A gente fez algum estudo até, quando você vai comparar, a gente vai falar um pouquinho mais quando falar de simulação, às vezes assim, o custo de você mudar de banco e fazer um financiamento com uma taxa menor, o custo que você vai ter de abrir conta, de ter cartão, de ter um novo relacionamento, aquela vantagem que o banco te deu vai embora. Então você tem que analisar bem na hora de instruir o cliente a fazer a escolha do banco que ele vai financiar, né? Então às vezes assim, uma taxa de juros menor pode esconder uma taxa, uma
um custo de ser correntista maior. Tá? Então, esse é um item a ser avaliado. Bom, isso aqui a gente fez algumas simulações aqui, esse aqui está a Camines. A Camines é uma correspondente bancária, eu vi isso num artigo na internet e achei interessante para colocar aqui para vocês. Então aqui tem dois tipos de simulação, isso que é importante. Quando a gente vai fazer uma simulação para comparar os bancos, a gente tem que fazer com as mesmas condições. Se você fizer alguma diferenciação, vai ficar prejudicada a análise, né? Então a gente tem alguns quesitos aqui. Então, uma das coisas que ela falou nesse artigo é a questão do custo do seguro. Então, às vezes, assim, você olha aqui, quando você vai comparar a taxa de juros com o custo efetivo total, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui. O custo efetivo total, ele inclui a taxa à vista, inclui o seguro, inclui a taxa de administração. E ele é um cálculo matemático, uma forma desse tamanho, assim, enorme, que ele tira a média de quanto vai custar durante todo o financiamento para o cliente e faz uma taxa que ele possa comparar com os demais bancos. Então, olha lá, se você tem, às vezes assim, um custo menor de taxa, quando você vai comparar a CET, pode ter diferença. Às vezes, assim, um custo do seguro pode ser maior naquele banco e você ser vantajoso você fazer no outro. Por exemplo, aqui, a taxa da Caixa, por exemplo, 9,74. Mas para o funcionário público federal, é abaixo de 9%. Eu te garanto isso. Tá? Então, a comparação é injusta. Não que eu trabalhei no banco, não é isso. A questão é de você comparar e ver como é que funcionam as coisas, né? Então, por exemplo, para você ter uma taxa de 8,99 no Banco Santander, você tem que abrir conta, você tem que ter cartão, você tem que ter produtos bancários. Então, o que você tem que comparar é assim, todo esse custo que eu vou ter é vantagem ainda mesmo para fazer com esse banco, ou de repente o custo que eu vou ter é vantagem eu pagar um pouquinho mais de taxa e fazer no banco que eu já sou correntista, por exemplo? Tá? Então, é um reflexo, é uma coisa para vocês pensarem, e a questão de orientação ao cliente, né? Esse é o fundamento principal da palestra, né? Uma outra questão que está colocada aí, ela fez uma simulação no Banco do Brasil usando a tabela Price. Então, por exemplo, para um cliente que tem renda suficiente e quer fazer num prazo menor, ele pode, por exemplo, olha a prestação, R$100 mais barato, não, R$50 mais barato com a tabela Price, só que ele vai fazer num prazo bem menor. Então, pode ser vantagem para alguns tipos de cliente que ele tem a condição de fazer a mesma taxa do saque, fazendo Price com um prazo menor. Então, vocês já tinham pensado nesse aspecto. Então, é interessante vocês mostrarem isso para o cliente. Então, é importante vocês fazerem bastante simulações e mostrar. Porque, assim, eu acredito muito nisso, né? Que o cliente, vendo que você apresentou uma proposta diferenciada, ele vai te valorizar, ele vai te referenciar, ele vai te indicar para outros clientes, né? É assim que funciona, né? Então, Por favor, no caso da idade ali, eu posso, o cara de 62 anos, eu posso financiar 30 anos? Não. O financiamento vai ficar limitado a 80 anos e 6 meses. A diferença, né? Então, o coeficiente do seguro é mais alto, pode olhar que a CET é bem maior, né? Do que aqui, né? Com 37 anos, né? E a diferença, porque as taxas são semelhantes. O que diferencia aí é o seguro. Então, o seguro ele varia com a idade. Então, a pessoa mais idosa, além de poder ter que fazer em menos tempo, o custo do seguro é alto. Então, pode ser que às vezes nem vale a pena. Eu vi clientes, por exemplo, na Caixa, que financiaram um valor alto, assim,
um seguro de R$ 1.500, R$ 2.000 de seguro, gente. Mas consequentemente pega menos dinheiro, né, com essa idade. Depende da renda dele. Se ele tiver renda, você pega. Tem gente que eu peguei esse valor aí, o cara tem renda de 40, 50 mil. Mas para você pagar, pensa bem, pagar R$ 1.200, R$ 1.500 de seguro, poxa, é muito caro, né? Realmente tem que pensar bem, é um fator importante de escolha, né? Tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão. Só uma dúvida, a seguradora é o próprio banco? Então, a seguradora, a partir de 2009, tem uma resolução do Conselho Monetário Nacional e da SUSEP que obriga os bancos, até essa data, o banco que escolhia a seguradora. A partir disso, não, o banco no mínimo tem que oferecer 2 seguradoras, sendo que uma é do grupo dela e o outro obrigatoriamente fora. Tá? Então, por exemplo, a Caixa, ela tem a Caixa Seguros e tem a Tóquio. E nos correspondentes ainda tem a PAN Seguros. Né? No Minha Casa Minha Vida são 4 seguradoras, não é isso? 3? A Seguros, a PAN e... Tá. Então vai ter 3 também. Então, porque antes a Minha Casa Minha Vida tinha um FGAB, né? Acabou e criou-se um seguro diferenciado. Então, o seguro, o cliente pode optar. Então, você vai fazer uma simulação, você vai ver as ofertas, e o cliente tem que olhar direitinho e ver qual é a melhor oferta. Então, por exemplo, hoje o seguro da Tóquio na Caixa é mais barato. É mais barato, que é o da própria Caixa Seguros. Então, as seguradoras, isso foi importante, que assim, as seguradoras chegaram juntas, eles querem competir, eles querem mercado, eles querem crescer com isso, né? Então, na hora lá o cliente pode escolher, então. Pode, deve. Você orienta o seu cliente a fazer a escolha adequada, ele pode escolher. Inclusive, você pode portar depois. Existe a portabilidade do seguro. Então, por exemplo, você fez uma companhia, depois você descobriu que a outra é mais barata, você pode mudar, tá? O seguro. Só que, por exemplo, normalmente tem que ser uma das 2 ou 3 que o banco deixou à disposição. Porque normalmente o banco, uma seguradora, por exemplo, uma Porto Seguro, por exemplo, Porto Seguro não trabalha com seguro habitacional. A seguradora do Bradesco. A seguradora do Bradesco não quer um cliente da Caixa do Banco do Brasil. Ele quer o financiamento imobiliário. Ele não quer só o seguro habitacional. Existe alguma taxa para essa portabilidade? Não. A taxa que existe de R$100 é quando você apresenta uma apólice individual. Mas eu garanto para você que ela não existe. Nenhuma seguradora vai querer correr o risco com uma apólice só para uma pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa morrer, prejuízo da seguradora. A seguradora ela vive de risco, mas ela não quer correr risco. Então, a taxa ela é cobrada quando você, por exemplo, vamos supor, se você conseguir, você é um cliente especial da Porto Seguro. A Porto Seguro vai fazer uma apólice só para você, você vai lá no banco, apresenta e é menor. Beleza, você pode fazer. Você vai pagar R$100 e pronto. Se for uma das seguradoras entre as que o banco oferta, não tem taxa nenhuma. Tem acho que uma carência, se não me engano, a portabilidade vigora a partir da 3ª prestação a partir da solicitação. Uma pergunta. Quando se faz esse seguro, no caso é um casal, aí a senhorinha morre, a parte dela é quitada? Não, vamos ver. Aí é um detalhe. Aí depende da pactuação de renda para fins de seguro que estiver no contrato. Isso é importante num casal. Se você não falar nada, normalmente o banco vai pegar a participação que tem na renda lá e fazer a proporção. Ou colocar 50 para cada um, por exemplo. Mas se você quiser, por exemplo, só fazer no seu nome e não
não incluir o cônjuge é possível, desde que você tenha a capacidade de pagar o encargo sozinho. Então, o cliente pode escolher o percentual de seguro, só que ele vai ter que ter a capacidade daquele percentual. Então, por exemplo, se você fizer 50-50, se vier a falecer ou ficar inválido, o seguro vai cobrir aquele 50, mas pode ser 60-40, pode ser 70-30, pode ser o percentual que a renda comportar ou que os clientes escolherem, desde que ele tenha capacidade. Ele tem que mostrar que tem capacidade de pagar aquele percentual. Então não adianta você, por exemplo, não ter renda nenhuma e querer colocar 100% para você. A seguradora não vai aceitar isso. Você tem que ter a renda. Escritura pública. Sai na escritura, sai no percentual. Tem um campo lá, tem uma cláusula específica desse percentual. Tá? Bom, então é só para mostrar para vocês que o seguro varia com a idade, é um custo importante, é importante vocês situarem isso para os clientes. Nós lá no portal, a gente tem um artigo específico sobre esse assunto, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. O artigo chama assim, o seguro varia de acordo com a idade. A gente tem vários quadros mostrando os percentuais nas devidas faixas e, por exemplo, ainda tem um agravante no seguro. À medida que você vai ficando mais velho, você migra de faixa. O seguro vai ficando mais caro. Então você começa com um percentual, um coeficiente e pode terminar com outro, mais caro. Então esse é um problema que a gente tinha de administração de crédito na Caixa, é isso. Assim, de 5 em 5 anos tem essa mudança de coeficiente. Então o cliente às vezes pode sentir, principalmente a partir de 50 anos o seguro é mais caro. O limite de financiamento, o mínimo de financiamento seria 2 anos, né? Olha, depende da política de crédito do banco. Varia. Tem banco que é 60 meses. Mas ele, se for o caso, o cliente não amortiza. Ele só tem aquele prazo inicial, ele pode amortizar reduzindo o prazo e liquidar em 2 anos. Não tem problema nenhum. Então, uma pessoa que tiver, tipo, 77 anos, ela vai financiar até... Não. Há limite de idade. Ok, agora que eu entendi a sua pergunta. Sim, nesse caso, a pessoa com 77 anos ela vai ter limitado a 3 anos de financiamento. Nenhum banco, isso aí já é norma da SUSEP, a questão do seguro, né? E do Conselho Monetário Nacional, 80 anos e 6 meses. Prestação altíssima, né? Então, é isso que eu falo no exemplo de um cliente que paga R$ 1.500 de seguro. Gente, a pessoa tem que ter uma renda muito alta para compensar um negócio desse. Mas tem caso, eu vi isso na Caixa. O cara tem um financiamento de 4 milhões, não sei quantos, não lembro assim exatamente, mas é um financiamento alto, né? E o seguro dessa magnitude, ou seja, é muito caro. A pessoa tem que pensar, vale a pena? É melhor juntar e fazer? Isso é questão pessoal, é uma questão pessoal. Então, o objetivo disso aqui era mostrar para vocês que o seguro varia com a idade. É importante simpatizar. Às vezes o cliente tem renda, então às vezes assim todo mundo fala mal da Bela Price, que sobe, de repente é uma saída para esse cliente de alta renda. Então de repente ele não sei se eu estava aqui quando eu falei que o cliente pode fazer a mesma prestação, R$50 de diferença, só que olha o prazo. Ele tem a renda. Ele consegue financiar com tabela Price com 125 meses, quando ele financiaria com 204 meses na SAC. Então, às vezes, pode ser vantagem para o cliente, desde que tenha capacidade de pagamento, fazer uma tabela Price e pagar um período menor. Tá? Então, isso é importante. Assim, a simulação é uma coisa importante que tem que ser feita tanto por vocês como pelos clientes para ver a melhor oferta de crédito. Tá? Geralmente, na meta, se fizer financiamento em 10 anos, com 5, paga esse juro e começa a diminuir? Eu vou mostrar, a gente vai falar um pouquinho do sistema de amortização, a gente vai demonstrar graficamente como é que isso funciona, tá? Aqui, ó. A sua pergunta está aqui, nesse slide. Aqui é a comparação, gente, ó. Na tabela Price, você tem uma prestação fixa, né, entre aspas, desde que você, como hoje nós temos a TR0,
Então, se a TR for zero, ela vai continuar fixa. O problema é que a gente é um país que tem estabilidade econômica. Daqui a pouco, a projeção dos juros, vocês viram, está em 10 e tanto. Então, se a taxa de juros subir para 10 e pouco, a TR não vai ser mais zero, vai ter correção monetária, vai ter atualização. Então, a prestação vai subir também. Né? Então, ela tem olha lá, os juros na primeira prestação é igual. A diferença está no quê? No A, na amortização. Olha quanto amortiza o Price, 279. Olha quanto amortiza o SA, 1.900. Olha o saldo aqui, depois de pagar a primeira prestação. No SA, olha no Price. Então, no Price o que acontece? Os juros, você paga muito juros no começo do contrato, tá? E amortiza muito pouco. E a partir de determinado momento, olha, não é na metade não, é bem quase no final aqui. Então, aí que inverte a questão. Eu sempre desaconselhei meus clientes a Price. Então, a Price é aquela coisa assim, o mundo inteiro usa a tabela Price. Os Estados Unidos usa, a Europa usa, tá? Mas lá eles têm economia estável. É diferente, a cultura é outra. A gente tem essa cultura, quem viveu, que nem nós aqui na década de 80, aquelas inflações de 80%, é uma loucura, né? E o juro é bem mais baixo que o nosso. Sim, bem mais baixo, é outra economia diferente, né? Então, lá o crédito é subsidiado, o juro é bem baixo, né? Então é diferente, né? Então a gente tem essa questão. Eu, por exemplo, também como senhor, preferencialmente, se eu fosse indicar para um cliente, eu não vou indicar para a tabela Price. Mas pode ser, como a gente mostrou ali no quadro anterior, pode ser uma vantagem você fazer em menos tempo. No Minha Casa Minha Vida, a Price é melhor porque ela consegue mais financiamento. Então, e consegue, mas aí depois a pressão começa a subir, como é que a gente faz, né? Então tivemos muitos casos em que o cliente passou por essa crise aí com a TR, com a Selic alta, a TR alta, que a pressão começou a subir e a renda não subia. Então Price. Porque assim, você tem uma amortização menor. Então a Caixa, por exemplo, ela recalcula a prestação anualmente. Os bancos privados é mensal. O banco privado subiu a TR, ela subiu a prestação também, mesmo a Price. Às vezes nem fazem Price. Né? Mas no caso da Caixa, calculando anualmente, mas daí vai todo o resíduo de uma vez. Né? Não, então, ela recalcula a prestação e reequilibra. Então, na Price, se você tem uma correção monetária, no mínimo a prestação vai subir a TR do período. No mínimo. Mas como a gente falou aqui no início, teve alguns meses em que a TR foi mais alta, que não foi suficiente para amortizar. Você pega aqui uma amortização aqui de 239 mil, dependendo da TR sobre 700 mil, vai ser maior que 239. Então o saldo, de vez de diminuir, ele sobe. Então, aquela coisa assim, a Price, ela é utilizada, preferência muito no Minha Casa Minha Vida, mas, assim, como consultor financeiro, a gente tem que tentar fazer o melhor negócio para o cliente. Se não tiver o jeito dele fazer, tudo bem, faz na tabela Price, né? Mas mostra as alternativas para ele. A gente tem a cultura ainda de querer financiar tudo, financiar 100%, não ter custo. A gente tem que, assim, começar daqui para frente a criar a cultura de que você vai querer comprar uma casa, então você tem que fazer uma poupança prévia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Você vai ter que ter reserva para fazer. As pessoas às vezes nem pensam, eu vejo pergunta no site, as pessoas não sabem que tem que pagar ITBI e o cartório. Eles não sabem que tem que guardar dinheiro para pagar ali o corretor até, né, vamos dizer assim, a comissão do corretor. Então, a gente tem que criar essa cultura que o cliente tem que fazer o planejamento financeiro para poder financiar. Ele, no mínimo, vai ter que ter 20%, a gente vai falar um pouquinho depois. Então, mais as despesas. Né? Então, vamos lá. Connect. Então, aqui tem um computador. Bom, vamos seguir aqui. Tem que dar um ok lá.
Vamos falar um pouquinho aqui das etapas de financiamento. Isso que a gente adiantamos um pouquinho aqui. Assim, o primeiro passo, o planejamento financeiro. O cliente tem que ter consciência daquilo que ele quer, né? E o que ele precisa para conseguir o financiamento. Então, a primeira coisa que ele tem que saber é, primeiro, ele tem que fazer a escolha. Eu quero a localização do imóvel, como é que fala? A entrada, né? Os custos que eu vou ter de financiamento, se eu vou querer um imóvel novo ou usado, se eu vou querer um apartamento, uma casa, né? Então, essa etapa do planejamento é importante no sentido das definições gerais da compra. Tá? Outra etapa importante que a gente estava conversando agora é a questão da escolha da instituição financeira. Então é importante as simulações são essenciais para saber qual é a melhor oferta de crédito. Então, como a gente colocou aqui, às vezes assim, quando você vai fazer a simulação, você tem que considerar não só a taxa de juros, você tem que considerar o CET, né, custo efetivo total, que inclui todas as despesas. E também, além disso, o custo que a gente conversou aqui do novo banco de relacionamento. Então, por exemplo, você tem uma conta num banco, o banco tem financiamento imobiliário, às vezes a taxa de juros que o outro banco está me oferecendo é um pouquinho menor, mas será o custo que eu tenho de migrar, de criar isso, vale a pena eu fazer ou não? É a questão assim, da facilidade, né? Não é querer puxar a sardinha assim, mas assim, tem bancos que são mais rigorosos, né? Tem bancos que dependendo do tipo de uso que você vai fazer. Vai usar FGTS, nossa, para você conseguir ali eles são extremamente rigorosos, né? Então é importante vocês assim verem as experiências de vocês nos financiamentos e compararem as instituições. Estou aqui para falar de mal de nenhum banco, né? Mas assim vejam a experiência, vejam o que é melhor para o cliente, tá? Então, além da taxa de juros, o custo efetivo total. A avaliação de perfil do cliente, assim, é a questão de cadastro, né? Se o cliente tem um nome limpo, tanto compradores como vendedores, né? A questão de renda e o comprometimento de renda. Tem-se no mercado essa questão dos 30%, mas isso não é bem 30%. 30% é uma referência, vamos dizer assim. Para quem ganha, que nem a gente estava dando exemplo do cara que ganha 40, 50 mil, 30% para ele não influencia. Mas para alguém que ganha 4, 5, 6 mil reais, tem diferença muito grande. Então, quanto maior a renda, ele pode comprometer mais o percentual. Quanto menor a renda, ele tem que comprometer menos. Então, aí é a questão que você colocou da tabela price, né? Ela onera menos o cliente no começo, mas precisa ver isso no futuro, como é que vai ser, né? Então, tem que ser feito a análise da planilha de evolução, né? Quando você faz a simulação, feita a planilha CT e vê toda a evolução do contrato, inclusive da questão do seguro, a variação do custo do seguro, tá? Bom, a outra etapa que a gente tem é a avaliação do imóvel. Essa é uma questão que hoje os bancos não aceitam a avaliação sem ser de engenheiro e arquiteto, né? Isso é uma briga até velha, teve uma ação aí, parece que vocês ganharam a ação, né? Parece não, foi julgado. Julgado, exatamente. Só que os bancos, eles não aceitam, são uma outra briga aí, né? Porque assim, o banco ele não quer só um valor de mercado, ele vai querer informações que são específicas de um engenheiro ou um arquiteto. Ele vai pegar todo o projeto, tem uma série de coisas. Então, é uma questão de evolução. Eu creio que isso aí precisa ser melhor assim, enfatizado para poder ser aceito essa questão, né? Então, a avaliação do imóvel, o engenheiro ou o arquiteto vão lá para verificar o valor, a aceitabilidade do imóvel como garantia. Basicamente isso, né? Só uma adendo aqui, posso? Claro. Hoje a gente está sofrendo muito no mercado a questão
por exemplo, de Goiânia, um imóvel de 800 mil, o cara avaliou em 1965 e o cliente usa a FGTS. Quer dizer, fugiu para o cotista, ele pediu uma nova reavaliação, quando conseguiu enquadrar, acabou o cotista. Então tem muita avaliação, é igual a cabeça de juiz. Então cada engenheiro faz uma avaliação. Nós estávamos conversando antes de começar a palestra, exatamente quando a gente viu o presidente do CRES falando essa questão, quando ele estava lá na Câmara dos Deputados ali. É uma questão polêmica, eu concordo com você, é complicada. Né? Aumentar a taxa de juros em favor do banco. Agora, com o aumento do limite, isso vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas sempre vai ter um novo limite. O cliente com 1.600.000 vai dar o mesmo problema. Né? Então... A gente teve um problema de variação. Nós estávamos colocando os anúncios nossos com desconto do imóvel, né? E o engenheiro foi em cima dos anúncios. Aí nós pedimos uma nova reavaliação e tiramos o desconto, os anúncios, todos nós tiramos o desconto, colocamos o valor de tabela, ele avaliou mais alto. Quer dizer, ele nem estava usando né? Ele usou só o... Bom, aí tem engenheiros e engenheiros. Aí você tem que fazer a reclamação do banco. Não tem outra forma. Né? Tem algum canal da Caixa, por exemplo, reclamador do... Você tem que abrir o saque, né? Você tem que abrir o saque. O saque eu não falei que é o losco do banco. Tem que reclamar, gente. Olha, se não reclamar, não vai sair do lugar. Tem que reclamar. Abre a ouvidoria no Banco Central. Tem que chiar. Se realmente o valor não é compatível, não é coerente, você tem um imóvel que você acabou de vender que estava a 500, o cara avaliou por 900, eu estou chutando o valor. É importante reclamar. Aí vai, por exemplo, esses engenheiros dos bancos, eles são credenciados. Agora, os bancos têm engenharia própria. Aí vai o engenheiro do banco, vai fazer alguma reavaliação e ver, né, como é que funciona. Tá? Bom, a outra questão é a análise da documentação. Essa é uma parte assim, importante, onde que uma área interna do banco, normalmente os bancos estão atuando com correspondente bancário, né, na sua grande maioria, vai para uma área interna do banco, o banco vai avaliar a coerência dos documentos e a padronização de acordo com as regras regras internas do banco e regras, por exemplo, do FGTS, igual do FGTS, incoerências dos comprovantes de renda, principalmente, né? Enquadramento do Minha Casa Minha Vida. O enquadramento da Minha Casa Minha Vida é muito mais rigoroso, né? Aquela questão, se o cliente tem um auxílio, qualquer coisa no Orelite lá, vai computar. Isso não é regra da Caixa, isso é regra do Conselho Curador, tá? Isso é importante enfatizar. Porque assim, às vezes as pessoas procuram sempre o que é mais benesse, né? Então, muitas empresas pagam o ticket no Orelite, outras pagam com ticket. Então, infelizmente, o critério que foi adotado é o comprovante. Então, se tiver lá no Orelite algum recebimento, ele vai ser computado. Então, às vezes, a pessoa desenquadra numa faixa do Minha Casa Minha Vida por esse tipo de recebimento no Orelite, né? Então, é importante enfatizar e saber orientar o cliente adequadamente, tá? A outra etapa é a questão da assinatura do contrato, onde o cliente vai fazer a entrevista com o gerente, vai a questão de relacionamento e tudo mais, né? Normalmente, essa etapa da análise de documentação na Caixa de 5 dias, eu não sei como é que funciona isso nos bancos privados, mas acredito que é mais ou menos esse mesmo prazo, eu não tenho ideia, né? E a assinatura do contrato, normalmente em até 30 dias da análise de documentação é efetivada, né? Outra etapa importante é a questão do registro do cartório. Essa etapa, vamos dizer assim, é importante, primeiro, para o recebimento do valor pelo vendedor. Existe uma norma também do Conselho Monetário Nacional que o banco somente pode liberar os recursos ao vendedor após a efetivação da garantia dele, ou seja, o registro no cartório. Isso é norma do Conselho Monetário Nacional. Tá? Outra questão é a entrega das chaves, né? Normalmente o vendedor ele só vai entregar a chave quando ele receber, né? Então essa é uma etapa importante do registro.
questão, enfatizar um pouquinho na questão da visão de consultoria financeira e imobiliária, né? Então, nós vamos colocar aqui 11 itens que a gente acha importantes na avaliação e na orientação ao cliente. Primeiro item que eu tenho ressaltado bem é a questão da simulação. Simulação é essencial, né? É essencial para você escolher a melhor oferta de crédito, verificar qual é o mais adequado para o cliente efetivar, né? Se vale a pena fazer com o banco A ou com o banco B, efetivar o cálculo com base na CET. A gente já está falando mais um pouquinho com detalhes da CET para frente. Tá? Isso é uma etapa importantíssima. A outra questão é o limite de valor de financiamento. Isso teve uma mudança o ano passado, principalmente na Caixa, que a Caixa ela fazia na tabela SAC, fazia até 90%. E ela modificou isso em função de alocação de capital. Tem uma outra regra do Banco Central que a cada valor que o banco empresta, ele tem que ter um determinado valor no capital. Então, se o banco empresta até um determinado percentual, a exigência é maior ou menor. Então, como a Caixa estava financiando a 90%, ela tinha que comprometer mais capital. Então, como ela estava com problema de capital, principalmente porque reduziu os depósitos de poupança, né, e ela, nesses anos todos, ela emprestou muito, a Caixa emprestou muito, a gente viu na crise do Paulo, e estava, pela essa norma do Banco Central, comprometendo quase todo o capital. Porque o ano que vem entra a Basileia 3 em vigor. São regras mais rigorosas ainda para os bancos. Então, basicamente, a Caixa teve que mudar isso para 80% em função dessa exigência de capital. Todos os bancos financiam até 80%. Só o Banco Itaú, que aí não sei o motivo, que ele empresta até 82%. Aquele VIP, né? Não vou entrar no mérito do cliente, ou seja, é o único banco que financia acima de 80%. Logicamente, a seletividade do cliente, né? A outra questão importante que a gente estava conversando aqui, a questão da entrada. Então, logicamente, em função do limite de financiamento, o cliente vai ter que ter no mínimo 18% ou 20%. Tá? Então, não existe mais financiamento 100%, como existia no passado. Então, esse é um valor que a gente tem que ter consciência e os clientes têm que se acostumar que eles vão ter que fazer uma poupança prévia, ou vão ter que ter o FGTS, ou fazer uma poupança prévia para poder fazer. Ou subsídio, né, no minha casa, né? Pode servir como parte disso, né? Ou comprar um imóvel que teve uma avaliação acima do valor de venda. Ah, sim. Aí, mas só que... Tá difícil. Então, exatamente. É a questão circunstancial, né? Tem momentos em que isso é possível, tem momentos que não. Como agora a gente está num momento complicado no mercado, tá difícil ter essa situação. Os exemplos que você tem dado aí têm sido de imóveis residenciais. E o comercial? Tá mudando alguma coisa? O mercado comercial está meio parado, vamos dizer assim, né? Não tem perspectiva de crescimento do mercado comercial, não. Enquanto a economia não der uma recuperada, que as pessoas tenham perspectiva de investimento, vai estar complicado. Mesmo assim, a linha de crédito é bem mais cara e a liberação dos recursos é bem menor do que o habitacional. Né? Isso, então se torna mais difícil. Tem IOF, né? É diferente, né? E o mercado não está muito... As lojas aí, a gente olha as lojas. Está tudo encalhado. Está fechado. Está complicado. Então, enquanto aquele cenário que a gente conversou no começo assim, não melhorar, aí depende, nós estamos no ano de eleições, quem que vai assumir aí, qual a visão dele de mercado, né?
está muito inseguro. Muito inseguro, então o mercado está meio parado. O imóvel comercial. Outra questão, a questão do comprometimento de renda que a gente estava conversando antes aqui, né? Então, para quem tem uma renda alta, o comprometimento não é tão vital como quem ganha menos. Então, quanto menor a renda, ele tem que buscar comprometer menos, né? Então, a gente até tem uma dica que depois a gente vai mostrar aqui, principalmente para quem tem FGTS, ele vai reclamar de novo, né? A gente tem umas dicas assim, de repente, para o cliente é interessante, principalmente no começo do contrato. Tá? Encargo mensal. Encargo mensal é aquela coisa, a gente tem que prestação, A mais J, amortização e juros, e tem a taxa de administração, que é padronizada no mercado, R$25. Os bancos estão loucos para o Banco Central subir, mas o Banco Central não quer subir esse valor, né, de R$25. E o seguro, que é a grande variável aí, né? Depende da seguradora, depende da idade, depende do valor do financiamento, né? Porque assim, você tem um percentual, você tem o seguro MIP, que é sobre o valor do financiamento, e você tem o seguro de danos físicos, DFI, que é sobre o valor do imóvel. Então, se você financia um imóvel de valor alto, você vai ter um seguro de danos físicos maior. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá? Sistema de amortização, aquilo que a gente conversou e viu nos gráficos. Então, Então ele paga 2 seguros, um do valor que ele está financiando, 60, 200, 300 mil, e um do valor do imóvel, que é 500, 400 mil. Isso, eles têm finalidades diferentes, né? O MIP, morte e validez, ele cobre o saldo devedor do contrato, no caso de falecimento, e invalidez permanente. E o DFI é no caso de incêndio, explosão, desmoronamento, né? A gente tem alguns problemas assim, às vezes a pessoa pensa que uma rachadura lá vai ser uma cobertura de seguro, mas a rachadura não tem cobertura, não é evento externo, né? Isso aí é vício construtivo, então o construtor é que tem que ir lá arrumar, ou o vendedor, né? A gente tem no site, lá tem uns artigos sobre essa questão do seguro. Se quiserem detalhar mais, a gente pode até indicar artigos para vocês. Tá? Então, o sistema de amortização, basicamente no Brasil a gente trabalha com os dois, né? Price e saque. Já tivemos outros, né? O saque, o SAM, tá? Mas basicamente hoje o mercado trabalha com isso. Vamos dizer assim, o cliente tem que ver o que é melhor, né, para ele. Essa questão de ter uma prestação menor no começo pode ser uma boa saída. De repente ele vai crescer, vai ter renda, vai ganhar. Eu tive a experiência, por exemplo, meu irmão, quando comprou imóvel, ele comprometia 40% da renda, que teve que incluir a sogra até no financiamento, né? Não sei se tem casos aí com vocês assim. Depois de 2, 3 anos, ele só comprometia 5%. Mas isso faz muito tempo, é da quebrança salarial, ou seja, é um exemplo grosseiro, mas às vezes a pessoa pode crescer, ela pode mudar de emprego, ela pode se formar, ela pode ter um ganho. Essa é a perspectiva da gente, né, de crescer, né? Então ela pode ser uma saída, mas tem que ser vista com cuidado, né? Se a gente quer ter a noção, quer ver o saldo devedor caindo, com as tabelas price, vocês viram no quadro ali, né? Você vê, 279 para 1.900, é uma diferença brutal, né? Então, você na tabela price vai pagar mais juros, mas o mundo inteiro usa, né? O mundo inteiro usa, a questão nossa a nossa taxa de juros, apesar de o crédito imobiliário ser uma taxa menor que no financiamento comercial, ainda é alta para padrões que a gente está conversando assim, mundiais, né? Então, a gente tem que estabilizar a economia e conseguir fazer com que uma taxa de juros do crédito imobiliário fique mais barata. Que aí fica mais fácil, né? Não tem inflação, a price não paga juros. A Caixa permite até quantas pessoas para o financiamento? A Caixa não tem restrição. Ela não limita. Tem banco, por exemplo, que não aceita, só marido e mulher. Aí a
questão de política de crédito do banco. Eu acho um pouco questionável, mas aí é a política de crédito do banco. Ele acha que mais pessoas, mais garantia, mais chance de pagar, mas às vezes a pessoa só entrou para compor renda. Que nem o meu irmão que eu dei o exemplo da sogra, só que ela nunca pagou nada, né? Ele que pagava tudo, só entrou para ele poder comprar. Então, às vezes, assim, só que o que aconteceu? A sogra ficou proprietária do imóvel. Hã? Olha o risco. Vai poder se livrar da sogra tão cedo. Não, ele conseguiu, quitou, graças a Deus, tudo certo. Mas digo assim, a questão da composição de renda é uma questão complicada. Se você inclui um irmão, um primo, um parente, ele vai ser proprietário do imóvel. Isso tem que estar bem claro quando vocês falarem com os clientes. Às vezes o cliente diz, ele só foi proprietário da renda, o imóvel é meu, só que eu paguei. Né? Então, você tem que deixar claro para eles. Tem que assinar o contrato, essas pessoas nem leem o que estão assinando. Né? O que vale é o jurídico, né? Então. Eu fiz um financiamento desse com a minha irmã e eu estou lá no imóvel dela. Esse tempo ela foi fazer um financiamento, eu falei, não, você não pode não. Então. Aí que eu lembrei desse financiamento. Então, a pessoa fica impedida, por exemplo, se ela tem FGTS, ela fica impedida de usar a FGTS do outro enquanto estiver ativo. Tem uma série de consequências. Né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você fez lá junto com a sua mãe, a casa da sua mãe. Aí você casou, quer comprar outra. Ou seja, ela fez no Minha Casa Minha Vida. Pronto. Você não vai poder fazer mais no Minha Casa Minha Vida. Acabou. Então, a composição de renda é bom, né? Ajuda, mas só que tem consequência. Então, você tem que avaliar direitinho qual é a melhor alternativa. Vamos seguir? A questão da CET, como eu estava falando. Então, é uma fórmula matemática criada há alguns anos pelo Banco Central, que foi a forma dele fazer com que o cliente possa comparar as condições de financiamento. Então, neste custo entram, além da taxa de juros, entra a taxa à vista, incluindo a avaliação feita do imóvel, entra os seguros e a taxa. Então, tudo que é cobrado, se tiver o IOF, por exemplo, no imóvel comercial, entra o IOF no custo. Então, aí tem uma média, essa média anualizada, e você pode comparar as ofertas de crédito. Tá? Uma coisa importante, inclusive nós temos um artigo específico sobre CET no site, a gente fala lá exatamente, você, além da CET, é questão do relacionamento que a gente tem falado. Eu ressalto bem isso para vocês, porque é importante o cliente ter consciência de que, às vezes, uma taxa de juros menor pode embutir um custo invisível dentro do relacionamento que a pessoa não está enxergando. E se vocês puderem alertar isso aos clientes, acho que é importante, ele vai lembrar de vocês depois aí. É importante ressaltar essa questão. A outra... Opa, foi mais... É o 6H. Alguém sabe o que é o 6H? É o custo efetivo do seguro habitacional. Isso também é ele está embutido dentro da CET, mas, por exemplo, para quem trabalha com seguro, é uma forma de verificar qual é a melhor oferta de crédito. Por exemplo, tem seguradora em que o coeficiente ele é fixo durante todo o contrato. Então, se você contratou a 0,10, por exemplo, vai ficar esse 0,10 o resto da vida. Agora, tem seguradora não, que ele começa um pouquinho mais baixo, mas ele vai subindo à medida que você vai ficando mais velho. Então, o CSH, da mesma forma que o CT, ele proporciona você comparar as ofertas do seguro habitacional. Tá? Para você verificar qual é a melhor oferta. Se bem que muitas vezes, essa experiência própria, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o custo inicial, a prestação inicial. Dá conta de pagar ou comprar. Exatamente. Ela não vê a perspectiva futura. Então, por exemplo, na Caixa teve a seguradora TOC, vou dar um exemplo que aconteceu. Ela começou com essa oferta fixa. Só que o seguro dela era mais caro. Ninguém fazia.
que ninguém estava calculando o CZH lá para ver. O cara queria saber a prestação. Porque, vamos supor, se você liquidar o contrato antes do prazo, você vai ter um custo menor. Se você ficar até o final do contrato, você vai ter esse custo que está embutido ali, né? Porque uma das variáveis do CT e do CZH é o prazo. Quanto mais prazo você fizer, maior vai ser o custo, ok? Tá? Então é importante também, quando for fazer a simulação, verificar o CZH. Tá? Esse índice aparece no site? No simulador. No simulador ele aparece. No simulador ele aparece. Todas elas. Aparece. Qual que é o significado da letra? É Custo efetivo do seguro habitacional. O CET, custo efetivo total. Né? Outra questão importante que a gente estava falando agora, da mesma forma, tudo está interrelacionado, é o prazo de financiamento, né? Financiar no prazo máximo é vantajoso? Só para a prestação ficar menor, só isso. Se o cabo tiver 22 anos, eu acho que sim. Depende. Não, Porque ele então, vai mas só que ele vai... tudo tem consequência. Então, por exemplo, se essa pessoa faz um prazo total, aí aconteceu um problema lá, ele perdeu renda, ficou desempregado, quando ele for renegociar com o banco não vai poder dilatar o prazo. Então, a pressão dele, se ele for renegociar, vai ficar maior, ele não vai ter com muita alternativa. Então, assim, é bom, mas nem tanto, ou seja, é uma alternativa, às vezes não tem outro jeito, você vai ter que fazer daquele jeito que é o jeito de você comprar, mas tudo tem consequência. Quanto menos prazo você fizer, melhor. No mundo do mercado internacional, lá os prazos são a perder de vista, por isso que lá o financiamento passa até do imóvel. Então você comprou, já tem um financiamento praticamente grande, que você tem a renda para pagar, né? É uma filosofia diferente. A gente aqui faz a avaliação para o cliente que está comprando. Lá eles fazem para o imóvel. Quanto que esse imóvel eu posso fazer? Desde que você tenha capacidade de pagar, como as condições são iguais, não é diferenciado em função da renda. Então nós temos aqui uma variável importante. Então o prazo, é que nem aquele exemplo que eu dei do doutor atrás. Aquele exemplo é importante. Quanto menos tempo você fizer, melhor para você. Logicamente, desde que você tenha a perspectiva de que não tem chance de desemprego e assim por diante, né? Então, prazo, quanto mais prazo você fizer, mais juros você paga. E tem a consequência de ficar inadimplente, o banco não vai conseguir ampliar o prazo para você. Então, essa é uma questão a ser refletida com o cliente, né? Nem sempre fazer no prazo máximo é positivo. Principalmente no mercado que a gente está hoje, que assim, quem tem garantia de emprego? Praticamente funcionários públicos. Se puder também ir pagando, tá até quitar. Isso, uma alternativa interessante é você, se tiver FGTS, se tiver recursos próprios, amortizar com redução de prazo, né? Que aí você reequilibra a relação, diminui o prazo, mantém o encargo como está. Então é uma referência interessante, tá? Só uma dúvida. Pois não. A questão do saque aí, por exemplo, uma pessoa vai lá, financia em 35 anos e outra, mesmo valor em 10 anos. Se efetivamente essa pessoa que financiou em 35 anos for antecipando as parcelas e pagar em 10 anos, vai pagar o mesmo valor ou pagar mais em função do prazo que foi colocado? Então, aí tem que fazer conta, não tem um critério. O custo efetivo total muda? Muda. Se você mudar o prazo, o prazo é uma variável importante nisso aí. Quanto mais prazo, maior é o custo. Você vai pagar mais juros. Sim, mas mesmo que antecipe. Não, se você for antecipando, muda. Você tem que recalcular a CT, né? A CT vai mudar. Aí é um novo parâmetro. Você tem que recalcular a CT. Você entendeu? Entendi. Se a pessoa tem uma capacidade de pagamento muito maior e de repente fica com medo de financiar no prazo curto.
E se eu financiar no prazo longo e for antecipando? Não, eu acho que são alternativas. Por exemplo, às vezes assim, a gente fica assim, crucificando, principalmente a tabela price. Eu quis dar o exemplo para assim, abrir o horizonte de vocês, para vocês explicarem isso para os clientes. De repente o cliente, ele entende que aquilo é melhor para ele. Ele faz. Agora, eu concordo com vocês, assim, a prudência é sempre importante. Eu falando em termos da SAC, porque a price, assim, realmente concordo com um colega ali, que a gente olhando pela nossa realidade de taxa de juros alta e tudo mais, ela não parece ser interessante. Não parece. A price é uma ilusão no início do contrato. Então, mas o mundo inteiro usa. Por quê? Não serve. Porque ele tem inflação. Não serve para nós. Então, é isso que eu estou te falando, assim, a gente precisa amadurecer o nosso mercado, amadurecer as condições econômicas, para a gente poder, assim, falar que não tem problema. Agora, se o cliente, ele quer ser mais cauteloso e fazer um prazo maior, mesmo no saque, não vejo como ruim. Não vejo como ruim. É o que eu falei, assim, depende da capacidade de pagamento, da renda que ele tem. Se ele tem, ele acha que é instável a renda dele e que ele pode virar, então ele pode ser mais cauteloso, fazer um prazo maior. À medida que vai surgindo uma grana, ele vai lá e amortiza. Eu acho que ótimo. Eu não sei bem se eu entendi, mas eu acho que o que ele quis perguntar é o seguinte: se eu financio em 10 anos e ele financia, vamos supor que a renda é tudo igual, ele financia em mais anos. 30 anos, eu estou fazendo em 10. Se ele amortizar e conseguir pagar em 10 anos, ele vai pagar o mesmo valor que eu paguei? É isso, né? Não vai pagar porque as condições são diferentes, né? As condições são diferentes. No saque, no mesmo sistema de amortização, você vai pagar no financiamento com menor prazo um valor maior, você vai amortizar mais o seu saldo. Então não vai ser igual. Fica complicado de fazer essa comparação assim. Teria que pegar um Excel e fazer o cálculo. Eu não tenho esse. Mas deve diminuir um pouco os juros, né? Para quem faz em menor prazo, vai pagar menos juros. Eu não tenho assim. Fez em 30, quero pagar em 15. E se amortizar no saldo devedor? Tipo, redução da prestação. Ficou 30 mil, 50 mil no ano e for direto na fonte, no saldo devedor. Recalcula tudo? Não, assim, a amortização na redução de prazo, você mantém a prestação a mais J, mais ou menos aquele valor. O seguro MIP, que a gente conversou ali, ele reduz um pouquinho, porque o saldo reduziu, reduz proporcional, e o seguro DFI ele se mantém, ele não altera. Agora, na amortização para redução da prestação, você amortizou 10% do saldo, a sua prestação mais J vai reduzir 10%. Você reduz a prestação. Mas daí eu acho que Mas e a taxa de juros? Não, a taxa de juros continua a mesma. Vai continuar a mesma. A mesma. Ou seja, financeiramente, se você tem capacidade de pagar a prestação, a melhor opção é a redução de prazo. A não ser que você precise de um alívio financeiro, você tem um outro compromisso, né, que aí você quer abaixar um pouco a prestação para poder se aliviar o caixa. Mas em termos financeiros, sempre reduzir o prazo é mais interessante. Até temos um artigo específico falando sobre a vantagem da amortização com redução de prazo. A gente tem, assim, as pessoas pedem, eu faço a simulação no sistema SAC com as pessoas lá, de quanto que é o novo prazo. A gente responde muitas perguntas sobre essa questão. E também tem uma diferença também que os corretores fazem hoje tabela price 1%, mas IGPM. Tem que lembrar que do banco é só ATR. Ah, sim, você é na construtora, né? Ah, sim. Essa tabela price IGPM mais 1% é É mais um absurdo. Você viu quanto foi a IGPM agora aí? Foi para 8, 9%. Depois da greve dos caminhoneiros aí, deu um estouro no IGPM. Aí você tem que pegar. Aqui eu estou falando de financiamento imobiliário, banco, né?
fase de construção ou se você parcelar com a construtora, né? Até receber o imóvel é desse jeito. Não, é INCC. NCC. Agora é INCC? Sempre foi, Depois das chaves, Não, aí é depois das chaves. É período de obra, é só correção. Aí depois é juros. 10 anos. Eu vendi desse jeito, o GPM mais um. Mas já tá. Mas há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu peguei esse tempo aqui. Tinha, mas é muito tempo. Aí depois foi regulamentado que não. Durante a fase de construção é só índice de inflação, né? Normalmente NCC, e depois da obra na GPM. Eu também, quando eu comprei em 93, o primeiro imóvel, eu comprei assim também, como o senhor falou. Né? Mas hoje não existe mais isso aí. Já foi regulamentado. Bom, vamos lá. Taxa de juros. A gente já falou bastante disso aí. A escolha do crédito não deve ser só pela taxa de juros, mas é um item importante, é um item básico, por onde durante todo o financiamento você vai pagar. Outro dia um cliente fez um questionamento lá no portal, perguntando assim, se houve essa redução da Selic, né? Ele queria que o banco fosse obrigado a baixar os juros dele, porque a Selic caiu. Aí eu respondi para ele, tá. E quando a Selic subir, você concorda que o seu juro vai subir? Aí ninguém quer, né? Então, a gente no Brasil não tem a taxa de juros flutuante, como tem no mercado americano, no mercado europeu. Então, hoje a taxa de juros é baixinha, mas naquela crise subprime lá, em 2008, ela foi para a altura, né? Então, tudo é circunstancial, né? A economia que controla, né? Então, a taxa de juros é um item importante, mas não é o único a ser considerado. Então, a gente tem que refletir, verificar todos os custos, simular. Aquele item 1 ali é o essencial para qualquer financiamento. A simulação das condições. Tá? E a questão SFI e SFH. Aquilo que a gente falou agora. O Banco Central, praticamente com essa resolução nova aí, ela permitiu que os bancos, você vê, o Itaú já se movimentou, os bancos vão equivaler aí, tá? O Itaú já equivaleu a taxa de juros do SFH e SFI. Ou seja, a gente vai ter que mudar um pouco, abrir a cabeça, né? Isso é o futuro, gente. Tá? O futuro é a desregulamentação, como é no mundo aí, né? Então, o SFH tem as suas vantagens. Hoje em dia, quando eu fui comprar um imóvel lá no 93, os bancos financiavam a taxa de 11,50 e tanto. Mano? Era 11%. Hoje você tem taxa de juros. Você tem taxa de juros muito menor que isso, mesmo no SFH. Tá? Então, essa questão do SFI e SFH, assim, essencial. SFH, grande vantagem, pode usar FGTS, tem um limite de taxa de juros e tem o acompanhamento, o regramento de condições pelo Banco Central. O SFI é livre mercado. Então, normalmente os bancos estão preparando essa questão, vocês ouviram falar de securitização, ou seja, de poder vender o crédito. Então, de repente, você assina com um banco, o credor passa a ser outro. É assim que funciona no mundo, né? Tá? Deixa eu correr aqui, já está dando prazo. Aqui é um exemplo, para vocês terem noção, que é importante, da questão dos custos da preparação do cliente para o financiamento. Então, esse aqui é um exemplo real de um cliente, né? Podem olhar lá, que é importante o cliente saber quanto ele vai pagar de tarifa do banco, quanto ele vai pagar pelo registro do imóvel. Se for o primeiro imóvel dele, ele tem desconto no cartório, né? Ele só paga 50% do custo do primeiro imóvel, né? Tem a questão do ITBI, que a maioria das prefeituras aí e do GDF subiu para 3% nas grandes cidades, né? Esse custo era menor, tinha cidade que dava desconto, tem cidade que sobre o valor de financiamento cobra 0,5% só de ITBI. Saudade do nosso 2%. Esse é um custo
pesado, né? Você vê, olha, esse imóvel de 500 mil, 580 mil, você paga 17 mil de TBI. É um custo. E ainda não está aqui a questão do custo do corretor, que está. Você vai estar embutido no valor da entrada aqui, né, do recurso próprio. Tá? Outra questão que o cliente tem que se preparar é a questão assim, se ele vai reformar o imóvel, aí ele tem que se preparar para mobiliar o imóvel, ele tem que se preparar para a mudança, né, para os custos da mudança. Então é importante a gente explicar para o cliente que ele tem que ter uma reserva. Ele tem que ter uma reserva para poder comprar um imóvel. Né? Senão vai ficar difícil a situação. Tá? Essa é a dica que a gente ia falar para vocês aqui, principalmente no começo do contrato. Quem tem FGTS, ele pode deixar uma parte dos recursos e usar o FGTS para pagamento de parte de prestação. Ele pode pagar até 80% do valor com FGTS. Então, por exemplo, no começo, ele está cheio de despesas, está comprando imóvel, está com tanto, está cheio de dívidas. Uma forma é ele usar o FGTS para pagar, ajudar a pagar as pessoas. Ele vai pagar menos a prestação do financiamento, e ele vai poder pagar a prestação da geladeira, do fogão, da mudança e assim por diante. Então, é uma alternativa muito interessante, principalmente no começo do contrato, ou numa situação, por exemplo, de perda momentânea de renda, né? Nos intervalos entre, assim, para amortização, o cliente pode fazer de 2 em 2 anos. Então, nesse intervalo de 2 anos, ele pode usar para bater a prestação e amortizar o valor ou usar para outra coisa, né? É uma alternativa interessante aí para o cliente. A segunda prestação, né? A primeira não pode. É a partir do registro. Se você registrou o contrato no cartório, você já pode usar. Lá no que eu fiz com meu cliente lá, só aceitou a partir da segunda Mas prestação. eu te garanto que a regra é a partir do registro. Do registro. Registrou o contrato no cartório, entregou para o banco, pode usar o FGTS, tanto para amortizar como para o pagamento de parte de prestação. Aí ele não tem aquela mesma regrinha de usar FGTS a cada 3 anos, não, né? Não, usei o FGTS para dar entrada. Eu já posso usar ela também para abater as prestações? Pode, imediato. São intervalos diferentes. O 3 anos é só na entrada. Aí o cliente, na fase de amortização, ele pode usar de 2 em 2 anos para amortizar e anualmente paga o pagamento de parte de prestação. E se esse imóvel já teve o uso do FGTS, aí eu comprei ele, mas Não importa. outra pessoa. Na fase de retorno, o uso do FGTS é do comprador. Não importa o que o outro fez. Só vai importar na entrada. Se o anterior usou na entrada, tem que ter um intervalo mínimo de 3 anos. Se ele não usou, não tem intervalo nenhum. Se é um imóvel novo, não tem intervalo nenhum. Né? Tá? Bom, aqui, acho que é o último slide para chegar. Essa questão ressalta a questão do potencial do mercado imobiliário. Né? A gente tem a questão dos casamentos, separações, a questão do aluguel, o déficit habitacional. Então, existe um mercado potencial. O problema só é a nossa economia, o nosso mercado, ele tem que ter confiança, tem que voltar a crescer para a gente conseguir fazer os negócios. Potencial tem, porque o mercado ainda tem uma carência enorme de residências. Tá? Aí, uma proposta final para vocês é vocês começarem a praticar. Deixo para vocês aí. Tá? Agradeço a atenção. Boa noite. Muito boa a palestra, né? Muito boa. Sempre o Gilberto está aqui conosco, né, Gilberto? Muito obrigado. Sempre está aqui conosco, sempre atendeu os pedidos do CRES-UDF. Gente, eu vou fazer a entrega do certificado aqui para ele e logo depois eu convido a todos a estarem aqui na frente para tirar a foto oficial do evento, tá bom? O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal oferece o presente certificado ao senhor Gilberto Ribeiro em reconhecimento por ministrar a palestra com o tema Financiamento Imobiliário durante a 5ª Semana do Conhecimento do Mês do Corretor de Imóveis, evento promovido pelo Conselho do dia 14 de agosto de 2018. Muito obrigado, Gilberto.
Todos para frente, por favor. Gustavo. E aí, pessoal, valeu?